E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos então entender um pouquinho como que funciona a distribuição eletrônica aqui, ok? Como eu falei para vocês, os átomos, independente da quantidade de elétrons que ele tem, esses elétrons eles não passam a fazer parte da vida daquele átomo de maneira aleatória. Na verdade, eles seguem um padrão muito bem definido. E essa é a maneira que nós temos, então, de representar esse padrão, certo? Essa tabelinha de distribuição eletrônica, a primeira coisa que eu preciso é que vocês olhem para ela com muita atenção e carinho, e eu preciso que vocês imaginem aqui uma escadinha, certo? E alguns pontos eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui. Essa escadinha, ela tem arestas. Lembrando então o conceito de aresta é o encontro de duas retas, ok? Cada aresta dessa aqui, que eu fiz questão de destacar com uma bolinha, será o início de uma das nossas setinhas de distribuição eletrônica. Ok? Lembrando que uma seta, toda vez que ela se inicia, toda vez que ela começa em uma aresta, ela vai até o fim da escada. Certo? Reparem bem o seguinte, então. Que a primeira seta aqui, ela se encaixa aqui nessa ponta da aresta e o fim dela é assim que acaba o meu primeiro subnível, um S. Certo? Nós temos 4 subníveis diferentes aqui que vocês podem observar. Certo? Nós temos o subnível S, nós temos o subnível P, nós temos o subnível D e nós temos o subnível F, correto? Cada subnível desse aí suporta no máximo, repito, no máximo, não no mínimo, tá? Então ele pode até armazenar uma quantidade menor de elétrons, mas nunca maior, ok? Cada subnível desse suporta no máximo 2 elétrons para o subnível S, 6 elétrons para o subnível P, 10 elétrons para o subnível D e 14 elétrons para o subnível F. Se você reparar aqui, a partir do 2, no subnível S, você tem um aumento de 4 elétrons para cada subnível. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Ok? Então, reparem bem que essa é a quantidade máxima de elétrons que cada um desses subníveis suporta. Ok? Então, seguindo aqui a lógica que eu estava falando para vocês das setinhas, repare bem que a minha setinha inicial, ela encaixa nessa primeira aresta da nossa escada, direto no nosso subnível S da primeira camada, ou seja, a primeira órbita que temos ao redor do átomo, do núcleo do átomo, ok? E que já então chegamos no fim dessa primeira seta, ok? A primeira seta só vai para o primeira órbita, primeiro subnível, 1S. E ela já chega ao fim. A minha segunda seta, ela bate nessa aresta aqui, que é o encontro dessa reta com essa. E essa aresta está de encontro com o meu segundo subnível S, pertencente à segunda órbita, certo? A segunda camada ao redor do núcleo atômico. E aí, então, já chega ao fim também, certo? Então, em uma distribuição eletrônica de um elemento, por exemplo, que tem 4 de número atômico, ou seja, 4 elétrons, considerando ele sendo estável, a minha distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2. Eu não teria subnível P nesse cenário, ok? Isso é só uma representação, só um exemplo. Mas seguindo aqui, vamos observar então que, como essa setinha aqui já morre aqui embaixo, a minha terceira seta, ela atinge essa aresta, que vai direto de encontro ao meu subnível P
da minha segunda órbita. Repare então que eu tenho 7 órbitas no total, 7 órbitas possíveis. E eu tenho 4 subníveis totais, 4 subníveis possíveis. Minha primeira seta foi para o 1S, minha segunda seta foi para o 2S, minha terceira seta ela atinge o 2P. Só no cenário em que o meu subnível P se enche com no máximo 6 elétrons, eu sigo adiante. E eu caio então no meu subnível 3S. Terceira órbita, ou seja, terceira camada, no meu subnível S. E então essa seta chega ao fim. Com o fim dessa seta, venho para a quarta setinha, que atinge o meu subnível P novamente. Então, se vocês repararem, existe um padrão. Você sempre atinge o mesmo subnível 2 vezes, inicialmente falando. 1S, 2S, 2P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Então, vocês viram que o P foi atingido aqui, e aí eu sigo, 4S. Olha só agora, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S e morre. E assim por diante. Mas vamos devagarzinho. Olha só, a minha terceira seta atinge o 2P, segue para o 3S e morre. A minha quarta seta atinge o subnível 3P, ou seja, terceira camada subnível P, desce para o subnível da quarta camada, o subnível S, e morre. Chega ao fim. A minha quinta seta atinge então o meu subnível da terceira órbita, o meu subnível D, que desce para o meu subnível da quarta órbita P, que desce para o meu subnível da quinta órbita, meu subnível S, e essa seta morre. Então, olha só, segue até o fim dela na distribuição eletrônica, certo? Da mesma maneira, olha só, atinge essa aresta o meu subnível 4D, 5P, 6S e essa seta morre. Chegamos então aqui no subnível 4F, 5D, 6P, 7S e ela morre. E por fim a gente chega no subnível 5F, 6D e aqui morre a distribuição eletrônica dos elementos que nós conhecemos. Colocando isso aqui na prática, gente, seguindo esse mesmo padrãozinho, se vocês quiserem copiar no caderno de vocês, tatuarem na pele, fiquem à vontade, tá? Vale muito a pena. Nós vamos pegar exemplos práticos aqui agora, ok? Então eu vou pegar aqui um elemento da tabela periódica qualquer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento carbono, ok? O elemento carbono da tabela periódica ele tem número atômico 6. Então, reparem comigo aqui. Carbono, número atômico 6. Considerando então a situação em que o carbono tem o número de elétrons iguais ao número de prótons, ou seja, ele está estável, ele não é um íon, eu terei 6 elétrons para serem distribuídos aqui. Seguindo a minha tabelinha, eu inicio no meu primeiro subnível, meu subnível S. S, eu tenho 6 elétrons no total para distribuir ali dentro. O meu subnível S suporta no máximo 2, mas eu tenho 6 para distribuir. Então eu vou lotar o máximo que eu puder. 1S, 2. Chego ao fim da minha seta. Preciso ainda distribuir 4. Já foram, dos 6 eu já distribuí 2, faltam 4. Então eu inicio então na segunda seta. A setinha começou, foi até o fim. Olha só onde pega a segunda seta, no meu subnível 2S. Eu ainda tenho 4 para distribuir, mas o S só cabe 2. Não tem nada não. Eu coloco 2 ali. Então eu loto o meu subnível 2S e chega ao fim dessa seta. Quando eu inicio na próxima ali, eu já dou de cara com o meu subnível 2P. Quantos ainda faltam para eu distribuir? 2. Lembrando que eu posso ter menos do que 6, que é o que o subnível P suporta? Posso. Mas eu nunca posso ter mais. E é por isso que eu precisei lotar 1,
2 subníveis e só então eu terminei a minha distribuição eletrônica. Beleza? Vamos pegar aqui um outro exemplo, um pouquinho maior. Vamos pegar aqui o elemento fósforo, por exemplo. O elemento fósforo ele tem número atômico 15. Eu vou aproveitar os meus desenhos aqui, porque eu não sou bobo. Número atômico 15, sendo assim, considerando um elemento estável, ele tem também 15 elétrons. Dos meus 15 aqui, certo? Eu já distribuí 2 ali em cima, me restam 13 para distribuir. Distribuir aqui no 2, olha só, 1s2, 2s2, restam-me então 11 para distribuir. Ok? Estão acompanhando? 1s2, 2s2, minha setinha pega aqui no meu 2p. O P suporta no máximo 6 elétrons, mas eu ainda tenho 11 para distribuir. Sendo assim, desses 11 eu vou colocar 6 aqui. Loto então meu subnível P. Desses 11 me restaram 7. 7 não, perdão, gente. Desses 11, me desculpem, me restaram então 7. 5. Me desculpem, gente, deu um lapso aqui agora, né? Ignorem completamente. Desses 11 então me restaram 5. Segue a setinha, eu dou de cara com o meu subnível 3S. Tenho 5 ainda para distribuir, só que o subnível S só suporta 2. Como o meu subnível S só suporta 2, desses 5 me sobraram 3. Olha onde minha outra setinha pega no meu subnível 3, P, e aí faltam só 3. Ok? Nesse cenário, observem comigo o seguinte. Minha camada de valência é a última camada em que houve distribuição eletrônica. Camada, ok? Toda a minha camada 3 aqui, no caso, é a minha camada de valência. Mas o meu subnível mais energético foi o 3P, uma vez que ele foi o último a receber elétrons. Então, eu repito, pessoal. Subnível mais energético é o último a receber elétrons. Camada de valência é a minha última camada que recebeu elétrons. No caso, toda essa é a minha camada de valência, certo? E o meu subnível, no caso, é o 3P. Vou pegar um elemento um pouco maior aqui agora para a gente poder entender e progredir para um caminho um pouco diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento, deixa eu ver aqui, cadê o iodo, ferro, vamos ver, pode ser o iodo? Acho que o iodo é legal, hein? O elemento iodo com o número atômico 53. O elemento iodo, número atômico 53. Em um cenário ideal, esse iodo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, sendo assim, o número atômico dele sendo 53, ele também tem 53 elétrons. Seguindo a nossa tabelinha de distribuição, eu tenho um S2. Desses 53, me sobram 51. 2S2. Lembrando da setinha, ó, foi até o fim, ok? Desses 51, me faltam agora 49. Na minha terceira setinha aqui, eu venho para o 2P6. 49 menos 6, 43. Ainda me faltam 43 para serem distribuídos. Olha só, segue. Do 2P6 eu caio para o 3S2. Dos 43 me restam 41. Seguindo a setinha pega aqui agora no P6, ok? Desses 41 agora, não vou fazer a conta errada, vão me sobrar 35. Ok? Então, 3P6. A setinha cai direto aqui agora para o meu 4S2. Ok? 4S2.
35, vai me sobrar então 33. Gente, repara só. Nesse ponto aqui, eu vou provar para você de uma maneira mais fácil que eu já distribuí 20. Que tá vendo 53 menos 20 é 33. Olha só, 6 mais 4, 20. Quer dizer, 10. 6 mais 4, 20. 53 menos 20, 33. Seguindo, acabou o 4S. Olha onde a seta pega agora, no 3D. 3D, o D suporta 10. Eu ainda tenho 33, então dá para eu colocar 10 ali. Vamos sobrar 23. Então, 3D, 10. Do 3D, 10 eu caio para o 4P de 23 menos 6. Eu vou cair então para D17. Então, tenho aqui 6, ok? Do 4P6, eu caio para o 5S2. 17 menos 2, 15. Gente, isso aqui eu estou fazendo só para vocês acompanharem do passo a passo. Mas vocês não precisam fazer isso aqui, ok? Só para ficar mais fácil. Acabou. Eu venho agora no meu, olha só onde a setinha pega agora. No 4D. Tenho 15 para distribuir e o D suporta no máximo 10, eu posso colocar 10 aqui. 4D10. Faltam apenas agora 5. Tenho então 5P5. E assim finaliza a minha distribuição eletrônica. Reparem bem, qual a minha camada de valência? 5. Onde está o meu subnível mais energético? O meu 5P. Por que é importante o subnível mais energético? Na outra parte da aula lá que vocês vão ver, vocês vão entender a importância de você observar qual que é o subnível mais energético. Beleza? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção que eu vou mostrar para vocês uma outra vertente, que é a distribuição eletrônica de íons. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho qual que é a lógica da distribuição eletrônica de íons. Antes disso, deixo claro o seguinte, galera. Prestem muita atenção que distribuição eletrônica é prática. Muita prática. Não tem segredo. É você fazer várias e várias e várias vezes isso aqui. Isso é distribuição eletrônica. Quanto mais você fizer, mais vai ficar fácil de você entender. Beleza? O livro tem exercício de sobra. Vocês podem, por conta própria, pegar a tabelinha, tem no livro, seguir a tabelinha e escolher elementos aleatórios na tabela periódica para que vocês possam fazer a distribuição eletrônica. Então, dependo também da consciência de vocês e da colaboração de vocês para fazer isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Distribuição eletrônica de íons. Vamos pegar aqui um exemplo calmo ainda. Um exemplozinho bem simples, ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento flúor com 9 de número atômico. Flúor com 9 de número atômico, mas aí é que eu estou falando para vocês. Íons. Vamos considerar então que esse flúor ganhou um elétron. Olha só, lembra disso? Essa representação aqui significa que ele tem uma carga negativa a mais. Então ele está eletricamente, certo? Negativamente carregado. O meu flúor, que deveria ter 9 de número atômico, quer dizer, que tem 9 de número atômico e deveria ter 9 elétrons, agora ele tem 10. Na distribuição eletrônica de íons, quando você estiver falando de ânions, o que é o ânion, gente? Átomos que estão negativamente carregados. Na distribuição eletrônica de ânions, ela é muito mais simples, porque basta você considerar que ele tem 10 elétrons. Então, vamos seguir a distribuição. 1s2, eu tenho, lembrando que eu tenho 10 para distribuir, ok? Desses 10 já foram 2, me faltam 8. 2s2, desses 8 me faltam 6. 2p4, 6, desculpem, 2p6.
sendo assim distribuir 10 elétrons no total. Essa seria a distribuição do meu flúor menos 1. A distribuição eletrônica de ânions ela é muito simples, pois basta você considerar que ele tem um elétron a mais. Então, ao invés de você distribuir 9, você vai distribuir 10. Para qualquer elemento, vai ser da mesma maneira, ok? Supondo que aqui era menos 2, supondo, tá, gente? A distribuição eletrônica continuava. 3s1. Beleza? Agora, já na distribuição eletrônica de cátions, o buraco é mais embaixo. Pois a distribuição eletrônica de cátions, estamos falando agora de íons que perderam elétrons, ok? E não que ganharam. No cenário da distribuição eletrônica de íons, o nosso entendimento, a nossa distribuição eletrônica ela vai ser diferente. Vamos pegar aqui então, por exemplo, o potássio, ok? O potássio. O potássio que tem seus 19 de número atômico, mas vamos considerar que ele perdeu um elétron, ok? No cenário do potássio, o número atômico 19, que perdeu um elétron, o nosso cenário aqui é diferente. Você não vai só considerar que ele tem 18. Primeiro você distribui normalmente o que ele tem de número atômico. Depois que você subtrai o que ele perdeu. E ainda tem uma regrinha. Mas vamos lá. Primeiro você distribui normalmente. 1s, 2 dos meus 19 e ainda faltam 17. 2s, 2 dos meus 17 ainda faltam 15. 2p, 6 dos meus 15 ainda faltam 9. 3s, 2 dos meus 9 ainda faltam 7. 3p, 6, porque do 7 ainda vai ficar faltando 1. 4s, 1. Olha só, gente. 10, 19. Como ele perdeu um elétron, prestem muita atenção. Você sempre, na distribuição eletrônica de cátions, você representa a distribuição eletrônica do elemento normalmente e então você começa a retirar elétrons sempre da camada de valência. Sempre. Sempre. Por um acaso, do potássio, a minha camada de valência, por um acaso, foi a última a receber elétrons. Então, esse aqui eu represento que ele foi cortado. Beleza? Beleza? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês, para que vocês não confundam. Isso é a representação, então, e isso aqui, da distribuição eletrônica do cátion, mais, do potássio. Ok? Agora, observem o seguinte exemplo comigo aqui. Eu vou até aproveitar o que está aqui. Não mais estamos falando do potássio, ok? Estamos falando agora do escândio, com número atômico 21. Então, olha só. Escândio, com número atômico 21, mas eu quero mostrar para vocês que ele perdeu um elétron. Ok? Então, vamos seguir aqui o padrão. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui, nós distribuímos no total 18. Ok? Vamos distribuir os 21. Segue aqui. 4s2. Dos 18, agora eu distribuí 20, ok? Olha só onde volta agora a setinha. Volta no 3d1. Agora eu distribuí 21. Concorda comigo? Olha só. Olha a setinha. Começa aqui, morre aqui. Começa aqui, morre aqui. Começa nesse, passa para esse, morre aqui.
Começa nesse, passa para esse, morre aqui. Começa aqui. Olha só as minhas pequenas arestas da escadinha. Tá vendo? Agora olha só o catch. Olha só a jogada aqui. Eu falei para vocês que quando você vai retirar os elétrons de um cátion, quando você faz a distribuição eletrônica dele, certo? E ele é um cátion, você faz a distribuição eletrônica normalmente e depois você tira os elétrons, certo? Pois é. E você tira os elétrons de onde que eu falei para vocês? Sempre começa da camada de valência. Nesse cenário, como ele perdeu só um, olha só, tá representado, 21. Eu corto esse 2 e represento que ele perdeu e ficou só com um elétron. Opa! Corto 2 e represento que ele ficou só com um elétron. Gente, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Muito importante mesmo. Certo? Você não tira elétron do subnível mais energético. Você tira o elétron da camada de valência. Da direita para a esquerda, de baixo para cima. Ok? Regra. Se fosse mais 2 aqui, ele ia perder esses 2 aqui, ó. Perdeu. Pronto. Tá aqui a distribuição eletrônica. Se fosse mais 3, agora ele ia perder, além disso aqui, ele ia perder isso aqui. Então, você faz a distribuição eletrônica normalmente e você só retira depois de baixo para cima, da direita para a esquerda. Ok? Ficou claro? Distribuição eletrônica padrão, distribuição eletrônica de íons. Pratica. Volta na outra parte do vídeo. Beijo pra vocês.